todos que estão nos assistindo, glória a Deus pela sua vida, que Deus possa estar ministrando nesse culto, na graça dEle. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que durante um culto, se nós estamos na palavra de Deus, que o Espírito Santo vem, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura, Ele principalmente tira tudo aquilo que o inimigo tentou colocar sobre nós, onde muitas vezes coisas do passado, onde medo, angústia está no nosso coração, mas quando entramos na presença de Deus, quando entramos na presença daquele, aleluia, que morreu na cruz por nós, somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém? Oh glória! Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, o último versículo. Quem achou pode dar um amém pentecostal aí, aleluia. Oh, glória. Jesus disse, você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-te a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra. Nós, Senhor Deus, cremos no poder, Senhor Deus, que Tu, Senhor, é o Deus que muda, que transforma, que cura, que restaura, Senhor Deus, e que traz vida, Senhor, traz a existência, Pai, aquilo que não é, Pai. Vem, Senhor Deus, dando direção nessa palavra, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito esteja ministrando cada um. Tu conheces cada necessidade, cada angústia, cada coração, e Tu és o Deus que pode suprir, Senhor Deus, tudo aquilo que Teus servos nessa noite estão precisando, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém e amém. Pode assentar dando um glória a Deus, aleluia. Que dia maravilhoso, né? Já começamos o dia maravilhoso, a oração da manhã com Frida, glória a Deus, que aí nós tivemos o culto das 8, Deus abençoou, às 13 horas tivemos o batismo, 18 irmãos desceram as águas, 9 deles jovens, cheios do Espírito Santo, que coisa maravilhosa. E agora podemos concluir o dia com a palavra de Deus, sabendo que Deus é um Deus, que quando chegamos na presença dEle, Ele sempre tem algo mais para você. Você sabia? Eu aprendi uma coisa, eu só como quando eu tenho fome, eu só pego mais quando eu quero mais, e quando eu sei daquilo que Deus tem operado. A Bíblia relata aqui de que havia um discípulo de Jesus, e ele tinha um amigo, e ele traz esse amigo para Jesus, e o amigo fica deslumbrado, que Jesus traz uma palavra profética, e Jesus diz, você ficou vislumbrado por causa disso? Eu vou dizer a você, olha, agora que você é discípulo, você vai ver coisas que você não imaginou. Ele diz, olha, você vai ver no Filho do Homem, você vai ver anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E ele falou para esse rapaz, e a Bíblia relata de que seu nome era Natanael, e ele olhou para ele e disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele era um filho de Israel, ele era um filho de Abraão, ele era salvo. Mas ele não tinha conhecido o poder de Jesus. Ele não sabia que Deus, quando Ele envia Jesus, que há uma liberação do poder de Deus, que há uma nova unção que foi derramado na terra, e que de repente o céu se abre e há uma comunicação entre a terra e o céu, entre o terreno e o celestial, entre o natural e o sobrenatural, entre o milagre e aquilo que não sabe o que é milagre. Ah, irmãos, quando nós começamos a perceber a dimensão daquilo que Deus começa a fazer nas nossas vidas, nós muitas vezes não imaginamos o quanto Deus tem preparado, quanto Deus quer fazer e quanto Deus pode fazer para você. E Deus é um Deus que Ele quer trazer, que Ele quer mover. E muitas vezes nós achamos que não podemos. O apóstolo Paulo traz isso maravilhosamente na carta aos Efésios, no capítulo 3. Ele fala nos últimos 2 versículos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina. Paulo, na carta anterior, ele fala que aquilo que o Espírito Santo move em nós, e que ele traz à existência aquilo que não existe na palavra, que vem da palavra de Deus. Irmão, nós temos autoridade sobre a natureza, autoridade sobre a situação, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas. Mas para isso existem alguns segredos. Como eu posso
realmente andar na presença de Deus, como eu posso entender isso? Como é que eu posso permitir? A Bíblia nos relata de que em Atos capítulo 12, o inimigo havia afrontado muito a igreja do Senhor Jesus. Dos 12 apóstolos, Herodes começa a dizimá-los, começando a matar Tiago. Quando Tiago é morto, a igreja acorda. E a Bíblia relata no versículo 5, e Herodes prende também Pedro, e a Bíblia relata, Pedro então ficou preso na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Até então a igreja, ela estava conduzindo, estava indo, e quando as coisas vão bem, é muita festa e pouca oração. Quando nós somos abençoados, irmão, é muita alegria e é pouco jejum. Quando as coisas vão muito bem, irmão, nós não lembramos de orar. Não, mas nesse dia, e no culto, que é isso? O sol está tão bonito, vamos lá em Garmisch, nos Alpes, tomar um café. Aleluia, glória a Deus. Mas quando você está na necessidade, você dobra o seu joelho e clama e fala, Deus, não esqueça de mim, tu tens promessas na minha vida. Irmão, o segredo para nós andarmos na plenitude de Deus é buscar a presença de Deus, é deixar Deus operar nas nossas vidas. Eu lembro do irmão, ele chegou aqui na igreja e ele queria muito vir para a Alemanha, mas ele não tinha condições, não tinha visto, e ele tinha ouvido falar da igreja. Ele chegou na oração da manhã, ele falou, pastor, eu vim aqui, mas a coisa não dá certo, eu estou voltando para o Brasil. Eu falei, por quê? Ele falou, porque os homens disseram que não pode. Eu falei, irmão, se os homens disseram que não pode, você já perguntou o que Deus falou? Ele falou, pastor, mas veja, é difícil. Eu falei, é difícil para o homem, mas não para Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha. Você vem 7 dias aqui às 6 da manhã. Quando ele terminou 7 dias, você vai agora, você vai no Cafauer, você vai trazer, você vai dizer, eu pedir um visto para essa profissão. Ele falou, mas eles dizem que não dá. Eu falei, irmão, você não vai pelo que eles dizem, você vai pelo que o Senhor diz. E nós oramos, fizemos a campanha, ele foi naquele dia, de repente ele telefonou, mas urrando, que eu quase tive um tinnitus. Pastor, o senhor não acredita, eu não precisei falar nada, ele já deu um visto para mim, eu nem precisei falar. Pastor, como é que pode? Eu tive muita sorte, pastor. Eu falei, irmão, o nome dessa sorte é Jesus Cristo, irmão. Quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, quando deixamos a obra, quando fazemos realmente, permitimos Deus operar, existe algo sobrenatural. E qual é o segredo? Em Atos 13, a Bíblia diz que estavam lá, havia profetas, no capítulo 13, 1, daí no versículo 2, enquanto oravam, adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo veio e disse, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Para que você possa buscar a presença de Deus, você tem que ligar na rádio de Deus. Para que você possa ouvir a voz de Deus, você tem que permitir que a palavra de Deus, que tem um método celestial, opere na sua vida. Para que você possa andar na alegria do Senhor, você precisa permitir que a única coisa que tem poder sobrenatural na terra para te instruir, que é a palavra de Deus, seja para você uma coisa rotineira. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, a palavra de Deus penetra até a divisão de junta e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, e para trazer a glória na terra, para abrir os céus na sua vida, para trazer o sobrenatural. Irmão, quando nós oramos, a coisa acontece, mas muitas vezes nós pensamos, pastor, não dá. Uma irmã veio aqui e falou, pastor, estava desesperada, o que aconteceu? O médico diagnosticou para mim ter um câncer de sangue e tal, e estava triste já estava verificando como é que podia fazer, tinha um período de vida. Eu falei, você já falou com o médico dos médicos? Você já perguntou para ele? Ele, mas pastor, esse negócio de câncer no sangue, eu falei, mas ele deu o seu sangue, ele derramou sangue, a Bíblia diz, pelas suas feridas nós fomos curados. Eu falei, irmã, você está trabalhando? Não, agora eu estou com atestado. Eu falei, então vem na oração, vamos orar. E ela veio e fizemos uma campanha, foi uma campanha longa, não sei de quantos dias. Eu falei, agora você vai lá no médico e faz um outro exame. Ele falou, pastor, mas não sei se o médico vai querer e tal. Eu falei, irmã, você faz o seguinte, você sabe quais são as 4 letras mais difíceis do alfabeto? Obedecer. Então você simplesmente vai, se ele fala, por que você vai lá? Porque meu pastor falou. Aí ele foi lá, chegou no médico, e quando ela chegou no médico, o médico olhou para ela e falou, o que houve com você? Você já está toda arrosada, vamos fazer novamente um exame.
Ela falou, nem precisei pedir um exame. Ele fez o exame e o médico falou, realmente, acho que foi um erro, porque você está completamente sã, você está completamente sarada, não tem nada daquilo que tinha de câncer, de alguma maneira nós fizemos uns erros. Sabe, irmãos, nós temos um Deus que muda a história. E eu aprendi uma coisa, um dia eu orei, nós estávamos na empresa, eu trabalhava na empresa, uma multinacional, e tínhamos um problema muito sério, do grupo que eu trabalhava, eu vinha lá do Brasil, eles todos eram formados aqui na Alemanha, e eu entrei num setor, eu não sabia patavinas o que eles estavam fazendo. E eu entrei naquela reunião, eu pensei que eu entendia alemão, mas não entendia nada da técnica. E aí deu um problema. E aí eu pedi para Deus, e Deus me trouxe uma solução assim sobrenatural. E meu chefe chegou e ele falou, Teodoro, como é que pode? Eu sei que você não é toda essa bola assim. Como é que você conseguiu resolver? Eu falei, chefe, você sabe que não sou eu. Você sabe que quando eu oro, Deus atende. Aí ele falou, Teodoro, são muitas coincidências que acontecem. Eu falei, olha, depois que aceitei a Jesus, o meu teor de coincidência subiu 100%. Sabe, irmão, quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, existe uma diferença. Deus começa a operar e acontecem milagres. Deus faz a obra quando permitimos. Jesus diz, olha, você vai ver o Filho do Homem, sobre ele, anjos subindo e descendo. Qual é a condição? Em João capítulo 3, Jesus chega para um homem chamado Nicodemos. Ele era um sábio, ele era um estudado, ele era um fariseu, ele era ensinado na palavra, mas ele não sabia o que era necessário. E Jesus fala para ele, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Sabe, irmão, nós muitas vezes somos nascidos de novo, mas nós não vemos. Por quê? Porque nós ainda andamos na velha personalidade. Eu sou assim mesmo, eu sou carrancudo, eu sou mal-humorado, eu sou tagarela, eu gosto de falar dos outros e ninguém vai me mudar, eu não quero mudar. E você não experimenta a glória de Deus. Por quê? Porque nós não olhamos para aquilo que Deus quer. Irmão, quando Deus opera nas nossas vidas, existe algo sobrenatural. Existe algo de Deus nas nossas vidas. Eu sempre preciso lembrar desse moleque lá de Curitiba, que ele gostava muito de morango, e ele ia na feira para pedir morango. E aí ele foi na feira, foi pedir morango para um dos homens que tinha lá, ele tinha uma loja bonita ali, uma feira bonita. E aí ele chegou lá e ele olhou, o homem ficou com pena dele. Ele falou, pode pegar uma mão cheia de morango. E ele ficou quieto, ele falou, pode pegar uma mão cheia. Ele ficou quieto. Aí o homem pegou a mão cheia, deu para ele, o menino saiu tudo contente. E o amiguinho disse, por que você não pegou quando ele falou que você pode pegar uma mão cheia? Ele falou, a mão dele é muito maior. A mão dele é muito maior. Irmão, a mão dele é muito maior. A mão dele é muito maior. Muitas vezes, quando estamos entristecidos, quando não vemos resultado nas nossas orações, achamos que Deus nos esqueceu. Achamos que aquilo que acontece, às vezes é tão natural. Estava conversando com uma mãe, e ela falou para mim, estava indo para casa, e meus filhos estavam brigando, e de repente me veio, a minha líder falou para mim, quando você chegar em casa, ora com seus filhos. E ela chegou em casa, orou com os filhos, e de repente eles ficaram tudo bons. E ela falou, gente, que coisa linda. A gente já é crente tanto tempo, conhece o poder de Deus, mas muitas vezes esquece sobre como abrir os céus, sobre como deixar os anjos descer. Deus tem uma obra nas nossas... Deus, Ele quer que nós andemos na presença dEle, e Deus faz a obra quando permitimos. Hoje à tarde nós tivemos alguns milagres maravilhosos, de mães, de esposas que oraram por muitos anos. Tinha um exemplo aqui hoje, de uma esposa que orou 8 anos pelo marido. E hoje, quando ele chegou, deu testemunho. Quando eu era pequeno, minha avó. Agora, quando eu estou adulto, é minha esposa. Deus, e tudo que é lado, Ele não cerca. Irmão, Deus tem um propósito na sua vida. A oração do fiel traz muito em sua eficácia. Quando nós trazemos a fidelidade a Deus. Talvez muitas coisas na sua vida não tenham dado resultado. E muitas vezes nós achamos que não. Deus nos esqueceu. Eu nunca vou fazer isso. Eu lembro hoje, batizamos uma menina, já hoje é uma mulher. Eu lembro um dia eu encontrei ela, e ela estava totalmente afastada de Deus. E eu falei para ela, um dia você vai estar lá na igreja, você vai estar aqui nesse púlpito, e vai estar dando testemunho. Isso faz muitos anos atrás. Hoje, ela estava se batizando, ela contou testemunho. Eu falei, se lembra quando nós conversamos? Irmão, sabe, Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E para Deus nada é impossível. E o bom é que Deus não é brasileiro. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele é muito perecível em seus recursos. Ele não tem tudo.
Eu não sei se você é assim, mas eu às vezes prometo muita coisa que eu quero dar, mas eu não posso, eu não tenho tudo isso. Deus, Ele não só promete, Ele tem um reino que não tem corrupção, que não tem inflação, Ele tem poder, Ele é dado todo ouro e prata. Deus, Ele promete, Deus quer cumprir, Deus pode cumprir, e Deus vai cumprir, irmãos, se nós permitirmos Deus operar nas nossas vidas. Jesus chega para esse Natanael, e Ele fala para ele, olha, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá maiores do que essas. Então acrescentou, te digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto. Irmão, você já teve a impressão que o céu está fechado? Você ora, você ora, você ora, e parece que nada acontece. Eu lembro de um irmão, ele teve uma enfermidade, ele foi hospitalizado, e ele orava, e ele foi internado, eu não sei quanto tempo. Mas depois de um tempo, um dia ele estava, ele é um evangelista nato, ele evangelizava todo mundo. E do grupo de enfermaria, só tinha um enfermeiro que ainda não tinha sido evangelizado. Eu orei junto com ele, eu falei, irmão, evangeliza esse. E quando ele evangelizou, esse enfermeiro foi o último que ele evangelizou, ele foi curado. Ele falou, pastor, eu não sabia, eu estava naquele hospital por causa daqueles abençoados enfermeiros. Deus queria salvar essa tropa e usou a mim. E eu sabia lá, eu em vez de estar pedindo por cura, devia estar evangelizando eles o mais rápido possível, teria saído do hospital já faz semanas. Irmão, Deus tem um propósito. Quando você tem o poder de Deus, a Bíblia fala que Jacó, ele sai de casa porque ele aprontou muito. Eu digo, Jacó com certeza tinha um DNA lá da terra de Santa Cruz. Ele com certeza tem um DNA brasileiro. Porque o homem, ele era tão esperto, o dito cujo dava nó em pingo d'água. Ele, em tudo que é jeito, ele dava um jeito. E Deus diz, olha, eu quero usar esse homem vai ser o fundador do Estado de Israel. Mas para que eu possa usá-lo, eu tenho que mudar esse dito cujo. E para isso ele parte de casa, porque ele afrontou o irmão. Quando ele está a caminho, ele à noite dorme, deita, põe uma pedra debaixo, e ele tem um sonho. Ele vê os anjos subindo e descendo sobre uma escada. Ele acorda de manhã e fala, eu não sabia verdadeiramente, o Senhor está neste lugar. Irmão, muitas vezes nós não imaginamos que o Senhor está conosco. Achamos que fizemos tudo de errado que pudemos fazer, que Deus não opera, mas Deus, Ele tem um propósito, Deus quer mudar a nossa história, e Deus, Ele quer fazer-nos andarmos na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco. A Bíblia, se tivermos fé, conforme diz a Escritura, Jesus fala em João 7,38, rios de água viva fluirão. Irmão, qual é a tua fé quando vem um empecilho? Qual é a tua fé quando você é demitido? Qual é a tua fé quando algo acontece que é contra a tua vontade? Nós muitas vezes achamos que é o inimigo. Muitas vezes é Deus tirando você de um problema, colocando uma bênção. É Deus mostrando para você que Ele tem uma obra na tua vida. É Deus mostrando, olha, você é meu discípulo. Se você é meu discípulo, buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça. E as outras coisas eu vou acrescentar. Cuida das minhas ovelhas, eu vou cuidar das tuas finanças. Cuida da minha igreja, eu vou cuidar das tuas filhas. Cuida daquilo que Deus me colocou, eu vou cuidar do teu pai. Nós estávamos evangelizando na rua e chegou uma mulher. Ela era de Belém, Pará, estava chorando muito. O filho dela foi flagrado com drogas, tinha sido preso, e as notícias não eram nada boas, e ela sempre orou por ele, mas ele nunca aceitou o Senhor Jesus, mas ela sempre evangelizou. Eu falei, se você evangelizou, então evangeliza aqui na rua. Nós estamos evangelizando, evangeliza aqui na rua. Diz, Senhor, ó, eu vou aqui agora, por amor a Ti, eu vou levar uma pessoa para Cristo, assim como eu gostaria que alguém levasse meu filho. No outro dia ela me ligou e falou, pastor, meu filho me ligou ontem à noite, apareceu um pastor dentro da penitenciária. Foi visitar o meu filho aceitou Jesus. Enquanto eu estava levando uma pessoa para Cristo, Deus mandou um servo dele para aquela cela lá nos Cafundó. E foi salvar o meu filho. Irmão, nós muitas vezes não percebemos quanto Deus nos ama e como Deus libera a bênção quando nós nos dedicamos à obra de Deus, quando nós permitimos Deus operar nas nossas vidas. Deus, Ele tem uma obra, Deus quer fazer a obra, mas Ele quer usar você.
Mas para que você possa ver os céus abertos, para que você possa realmente ver aquilo que Deus está fazendo, você precisa buscar o reino de Deus. Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos, que você fez uma obra na casa do Senhor, em casa, com seus filhos, que você disse, família, vamos todos juntos aqui fazer uma campanha pelo vovô, vamos aqui fazer uma campanha pela mamãe que está com dificuldade, vamos fazer um jejum, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar. Deus, eu quero mudar o meu caráter, não quero mais ser carrancudo, não quero ser tão teimoso, não quero mais ser tão linguarudo, eu não consigo mudar, eu preciso de Ti. E aí você abre o céu, e Deus vai derramando a sua unção, Ele vai transformando o teu caráter, vai mudando o teu hábito. De repente o teu marido olha para você e fala, quem é você? Onde ficou aquela esposa carrancuda? Deus mudou, Deus transformou. Aí o marido, de repente chega em casa, a esposa fala, que coisa mais linda, você hoje está sorrindo, o que aconteceu? Ele, Deus na minha vida, Deus transformou. Eu estava a caminho de casa, de repente encontrei uma pessoa que me falou do amor de Deus. Enquanto você orava de joelhos pelo seu marido, Deus enviou um anjo, anjo descendo, anjo subindo, Deus fazendo a obra na sua vida. Há muitos anos atrás, nós estávamos com um projeto, e o projeto era muito difícil, e eu lembro na época nós estávamos com um projeto de evangelismo de rua, e nós tínhamos, na época eu tinha muito trabalho. Eu falei, Deus, eu não sei se eu consigo, mas vou fazer por amor a Ti. Eu estou com esse projeto, é um projeto que realmente é muito custoso. E nós fizemos o evangelismo, e de repente, nesse projeto começou a liberar, um irmão, ele está fazendo um trabalho, e Deus começou a liberar finanças de uma coisa tremenda, conseguimos terminar de pagar esse projeto. Quando terminamos de pagar esse projeto, o óleo acabou. Eu falei, podia ter pelo menos entrado o dinheiro mais um mês. Não, Deus, Ele sabe, Ele é provedor, Ele tem uma obra. Jacó, ele sabia que Deus era com ele, mas ele tinha muita coisa no passado que ele tinha feito que era contra a vontade de Deus. Irmão, eu quero dizer para você que a gente que vem lá da terra, lá do outro lado do oceano, a gente está acostumado com muito problema. A gente está acostumado a tanto problema, que chega uma altura que você não se choca mais. Alguém chega com um problema, você fala, olha minhas rugas de preocupação, você nem pensa mais. Mas quando você está ligado em Deus, quando você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Eu estava na fila do supermercado e deu de repente um problema com o cartão, e eu já estou 300 anos, sou pastor, eu devia saber, quando acontece algo, Deus está no negócio. Aí eu não consegui, de repente lá da fila, o moço falou, pastor, aí eu olhei para ele, há 20 anos atrás, eu tinha evangelizado esse moço. Aí ele falou, resolveu. Quando eu saí, eu falei, como é que você está? Ele na época tinha se desviado, estava longe dos caminhos. Ele falou, pois é, minha esposa morreu essa semana, estou com 2 filhos. Sabe, irmão, quando Deus muda a sua trajetória, Ele tem um objetivo. Quando algo acontece, quando você sente que tem alguma coisa acontecendo, liga as antenas espirituais. Jesus diz, olha, você vai ver o reino de Deus, quer que você veja, para isso você precisa ter olho aberto e precisa estar com a antena ligada. Irmão, não adianta nada você ter o melhor celular do mundo se ele não está ligado. Antigamente a gente fazia questão de ligar o celular, hoje em dia a gente faz questão de desligar o celular, porque nós não queremos ser interrompidos. Às vezes Deus, Ele quer falar com você, mas nós estamos com o nosso pensamento numa aplicação financeira, nossa viagem para o Brasil, as férias que nós estamos fazendo. Irmão, é muita coisa que acontece. Eu noto que todos nós brasileiros, a gente tem muito parente, irmão. Eu nunca vi gente com tanto parente. Quem tem muito parente no Brasil? Muito parente, mas muito. E interessante, parente no Brasil, tudo precisa de dinheiro, né? Você fala, puxa, por que você não viaja para o Brasil? É só uma passagem. Irmão, não é a passagem, é o menos. Você chega, teu irmão, do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã, tem todo mundo passando necessidade, outra não tem plano médico, precisa justamente, foi internado, outro está com um problema lá, não está funcionando mais, outro não tem a luz, desligaram a luz, outro está na enfermaria. Onde você chega tem necessidade. Você chega aqui de volta, depois de umas férias, se é que é férias, você pode chamar, você vai precisar de 12 meses só para sair do sufoco de novo. E aí está com saudade, você vai para o Brasil e tudo começa de novo. Sabe, irmão, quando nós andamos na presença de Deus, você pergunta para Deus, e Deus abre o caminho, Deus diz o que você deve, Deus diz o que você não deve. Quando começamos a permitir Deus operar nas nossas vidas, Deus, Ele muda. Eu lembro de uma anedota de um amigo meu, e ele estava devendo muito dinheiro para um cidadão, e ele de noite não conseguia dormir. E a esposa tinha orado, e ele estava já umas noites sem dormir.
Ela falou, por que você está sem dormir? Ele falou, porque eu tenho uma conta para pagar, vence essa semana, eu não tenho dinheiro. Ela falou, esse é teu único problema? Ele falou, é. Ele falou, me dá o número do cara. Deu o número 3 da manhã. Ligou para o cara, o senhor é fulano tal e tal? Sou. Meu marido está informando para você, ele não tem dinheiro, ele não vai pagar. Boa noite. O marido falou, que legal, o marido dormiu. Agora aquele agiota, ele não vai pagar, ele não vai pagar, ele não vai pagar. Aí ele não conseguiu dormir. Aí Deus conseguiu fazer uma obra muito linda, ele veio visitar a casa deles. Essa mulher falou, posso orar com você? Sabe, irmão? Você já perguntou para Deus essa situação? Por que você está passando? Jesus fala, olha, a partir do momento que vocês são meus discípulos, existe uma nova unção, existe uma nova autoridade, existe uma nova dimensão, existe um novo país. Vocês são cidadão do céu. E o que é natural no céu, não é natural na terra. No céu acontecem milagres. No céu acontece coisa sobrenatural. No céu a unção desce. No céu Deus manda. No céu Ele vem com seu amor. No céu Ele muda a história. Ele cria aquilo que não existe. Ele traz à vida aquilo que está morto. E Ele faz algo impossível sem que Ele sequer você precise mover um dedo. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Há muitos anos atrás, estávamos uma noite de libertação. E aí nós viemos a notícia de na época, um cantor de rock, realmente das trevas, um amaldiçoado. Ele fazia os concertos de rock dele e abria, era coisa do demônio mesmo. E ele ia se apresentar aqui no Olympia Stadium. Eu falei, gente, não pode. Vim para Munique, o cara era muito perverso. Eu lembro, eu falei com os irmãos, falei, vamos fazer uma campanha. Nós oramos, e aí a noite anterior do evento lá na Olympia Hall, nós fomos e demos 7 voltas na Olympia Hall. Foi a primeira vez que eu levei um baque do Espírito Santo. Eu caí, foi uma coisa assim para mim, sobrenatural. E quando eu caí, eu vi como se viesse, mas parasse na cidade, não descesse. Era como um foguete viesse, mas o detonador não desceu. Eu fui para casa, no outro dia eu fui trabalhar, meu chefe, ele sabia, porque eu tinha conversado com ele, ele mostrou o jornal de Munique. Ainda acontecem sinais e maravilhas. Cantor tal e tal é vaiado. O show dele, que devia ser um show de perversão, parecia mais uma anedota de Walt Disney. E Deus ainda faz milagres. Está escrito assim no jornal, ainda acontecem sinais e maravilhas. Irmão, quando Deus está no negócio, Ele muda a história. Quando nós, como filhos de Deus, nós nos levantamos, Deus começa a ministrar nas nossas vidas, porque Deus está no comando. Irmão, quando Deus está no comando, você não precisa ter medo. Deus, Ele fala com você. Nós estávamos evangelizando no centro de Munique, e eu bem tinha tido umas discussões muito ferrenhas com o pessoal de uma religião que nós aqui conhecemos muito, que é muito agressiva. E quando eu saí, de repente, eu vi um saindo da igreja católica, um turbante em volta, mas vindo direto em minha direção. Eu estava com uma placa, Jesus te ama, coloquei a placa na frente para ver se não... E ele chegou para mim e falou, quem é esse Jesus? Eu falei, irmão, esse cara vai me matar. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, eu vim lá do Egito. Eu vim aqui, eu entrei nessa igreja, eu falei, Deus, se você existe, eu quero que você me fala. Ele falou, eu vi uma voz. Vai lá fora. Tem um servo meu com a placa na mão, pergunta para ele. Eu falei de Jesus, ele caiu na minha frente. Você aceitou Jesus? Nós fomos lá no Lago Vidazê, batizamos ele de madrugada. A água estava mais fria do que hoje no batismo, nós estávamos aqui. Nós terminamos de batizar ele, era um inverno, era uma noite de inverno muito fria. Mas ele falou, eu volto hoje, se meu pai souber que eu me converti, a minha vida acabou. Eu quero me batizar hoje. Aí fizemos aquele batismo. Quando ele foi batizado, ele ficou cheio do Espírito Santo, começou a dar testemunho. Falei, irmão, não dá para sair da água para dar o testemunho, mas não teve jeito. Ele ficou meia hora só falando daquilo que Deus, como Deus é maravilhoso, que Deus tinha tudo feito lá. Eu já estava congelando. Daí eu falei, irmão, você não está com frio? Com frio? Ele falou, Espírito Santo, calor, eu não sei o que é isso, está muito bom aqui. Irmão, quando nós permitimos Deus operar nas nossas vidas, há diferença. Eu vejo tantos crentes que já há tantos anos andando com Jesus não veem o céu aberto. Irmão, Deus pode mudar a sua história quando você quer. Você quer ver o céu aberto? Porque quando você vê o céu aberto, você vai ter que subir. Quando você vê Deus operando, você vai ter que fazer. Quando você vê uma pessoa em necessidade, você vai ter que agir. Você vai começar a orar, você vai começar a jejuar, você vai começar a perguntar da vontade de Deus antes de aceitar uma promoção de aumento. E de repente vai começar a mudar. De repente Deus começa a mudar a sua história, começa a mudar coisas que eram impossíveis, que você achou que nunca poderia, eu nunca imaginei.
Mas Deus, Ele atende teus maiores sonhos, irmão. Deus atende os teus maiores sonhos. Quando nós começamos, na época, com o ministério da igreja, eu falei, Deus, eu não tenho condição. Você sabe que um dia nós estávamos conversando, nós lembramos do livro do Billy Graham, e ele fez uma evangelização em que muita gente se converteu. A esposa estava assistindo junto com a vizinha. A esposa falou, eu sei, você sabe, ele não é capaz de fazer isso. Foi o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de incentivar você, que você estivesse dando chance para o Espírito Santo agir na sua vida. Para isso você precisa de um ambiente de milagres. Você precisa de irmão em oração. Você precisa andar com pessoas que têm uma visão sobrenatural, pessoas que querem mudar, pessoas que estão dispostas. Se você tem problemas com a sua esposa, você precisa andar com maridos que realmente têm uma visão do céu. Se você tem problema com o seu marido, você precisa de irmãs que te ajudam a vencer esse temperamento. Você precisa crer que Deus pode mudar a sua história, pode mudar aquilo que o inimigo tem colocado na sua vida. Mas para isso precisamos buscar a presença de Deus. E para buscar a presença de Deus, nós precisamos dos irmãos. Dá uma olhada em volta. Esse é o exército. Aleluia. Muitas vezes nós não percebemos o quantas pessoas preciosas estão em nossa volta. E a Bíblia diz o que? 2 concordarem na terra. Eu gostaria de te incentivar a ter um parceiro de oração. Vem uma vez por semana na oração da manhã. Nós temos nosso jejum quarta-feira, das 8 às 18, para evangelismo. Mas faz um jejum. Se tem uma causa impossível, diga, Deus, ó, eu creio que você pode mudar essa história. Você vai estranhar de quantas coisas. Gente, é tantos testemunhos que nós temos. Eu contei o mês passado, nosso sobrinho estava aqui na Alemanha, estava estudando na faculdade, e ele reprovou 2 vezes na prova do Estado. Então ele estava querendo voltar para o Brasil. Chegou na oração da manhã, a minha esposa falou, voltar para o Brasil por quê? Porque eu já reprovei as 2 vezes, e aqui na Alemanha só pode reprovar 2 vezes. Ela falou, quem disse isso? Ele falou, está lá no estatuto. Ela falou, o estatuto de Deus é diferente, vamos fazer uma campanha. Você vem aqui para a oração, nós vamos orar junto. Fizeram uma campanha um tempo. Ela falou, agora você vai lá na universidade e diz, olha, eu quero marcar a minha prova. Ele falou, mas não dá. Ele falou, vai lá. São as 4 letrinhas, é O, B, D. Aí foi lá, quando ele chegou lá, falou, meu nome é Matias. Tal. Ela falou, você gostaria de marcar a prova? Ele falou, gostaria. Ela olhou e falou, para quando você gostaria de marcar? Ele falou, como é que é? O senhor já fez uma vez, né? Não, ele fez 2 vezes. Apagou no computador, não tinha mais a prova. Ele tinha recebido uma carta do reitor de que ele estava realmente, não estava mais na universidade, não tinha mais nada no computador. Ele marcou a prova, fez o exame, passou, é formado, voltou ao Brasil. Hoje ele é professor lá em Berlim. Por quê? Porque Deus tem uma obra na sua vida. Você precisa aprender a ouvir mais a Deus do que as pessoas. Mas para que nós possamos andar na presença de Deus, em João capítulo 1, e agora eu vou começar a pregação, agora era só a introdução. No versículo 51, você verá coisas maiores, você verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Existe algo que você consegue fazer se você está ligado em Jesus. Você precisa ter saudade, precisa ter fome, precisa ter sede de Jesus. Você precisa tudo que tem cheiro de Jesus, você precisa buscar. E você vai ver Deus fazendo obra, Deus mudando, Deus transformando e Deus fazendo obra. Muitas vezes nós nem percebemos, nem vemos aquilo que Deus quer fazer. Jesus, quando ele diz, no versículo 37, chegam alguns discípulos, eles disseram, Rabi, onde está hospedado? Respondeu ele, venham e vejam. Irmão, nós precisamos buscar mais aquilo que é de Deus. Como é maravilhoso nós buscarmos a presença de Deus. Hoje à tarde estávamos aqui no culto de batismo, e estava tão lotado, faltou lugar. Eu falei, como é lindo, vi todo aquele pessoal entrando. Eu falei, que diferença, né? Está começando também a festa da cerveja, e aqui nós temos a festa realmente da leveza aqui. E o pessoal entrando aqui, e aqui foi tanta maravilha, foi tanta gente abençoada, e a noite tão leve. O pessoal que vai lá e enche o caco à noite, está tudo cheio de... Né? No outro dia acorda com a baita dor de cabeça. Mas quando você anda com Deus, Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele transforma, e Deus vai restituindo a família. Esse irmão que foi batizado, ele trouxe toda a família aqui hoje. Irmão, Deus restaura. Independente de quanto nós erramos, de quanto nós pisamos no tomate, de quanta esterqueada nós fizemos, Deus perdoa, Deus restaura, Deus edifica, Deus faz a obra. Eu quero dizer para você que Deus gosta de malandro. E a gente que é do Brasil, irmão, todos nós, né,
Eu sempre conto essa história. É a história mais humilhante, eu faço questão de contar, para que Deus possa estar reerguendo a cruz em nome de Jesus. Quando eu cheguei na Alemanha, eu me julgo típico brasileiro. Eu não acho que eu sou mais malandro do que os brasileiros são. E eu cheguei aqui, e era a primeira reunião aqui na Alemanha. Eu conto sempre essa história, porque ela realmente, para mim, hoje, vislumbra de como realmente você consegue, mesmo sendo cristão, você consegue ser um velhaco. E eu lembro, eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado, quando cheguei não tinha estacionamento, estacionei na calçada. E primeira vez aqui na Alemanha com carro. Aí um colega meu falou, olha, estão multando o teu carro. Eu falei, duvida eu fazer ela rasgar a multa? Eu fui lá, conversei, falei, sou do Brasil, que bom se a gente tivesse um policial que nem vocês aqui, maravilha, que pena, primeira vez. Gente, é proibido estacionar na calçada aqui, como se não soubesse, né? Não é que ela rasgou a multa. E quando eu voltei para contar a vantagem para o meu colega, o Espírito Santo me pegou. Como é que pode? Você chega atrasado, pastor. Não tem estacionamento, você estaciona na calçada. Você recebe a multa, você não só faz o cara rasgar, como você volta para contar vantagem ainda. Irmão, muitas vezes nós não percebemos como nós fomos infectados com o vírus da malandragem. A gente tenta mudar algumas coisas. Eu tenho um modo de dirigir, eu diria, muito dinâmico. Minha esposa tem uma outra definição para isso. Eu lembro uma vez eu passei por um sinal e eu vou dizer que era um amarelo escuro. O policial me parou. Ele falou, muito bonito o senhor, né? Atrás no carro escrito bonitinho Jesus. E o senhor passando, o que significa isso? Eu falei, significa que talvez era a única forma de Deus fazer você perguntar a alguém para ele falar do amor de Deus para você. E eu conversei com ele e minha esposa, falei, não acredito, o cara, ele fura o sinal. O policial vem e ele tem a audácia de evangelizar o cara e ainda usa o argumento de que foi para evangelismo. Irmão, nós temos que mudar o nosso caráter pelo poder de Deus. Mas só Deus pode fazer isso. Nós muitas vezes não percebemos quanto nós estamos andando na velha liturgia. Nós queremos os benefícios daqui, mas queremos ainda a velha pessoa. Hoje, quando nós batizamos, nós fazemos uma coisa no batismo. Você afunda a pessoa totalmente na água. Toda. A língua também. O órgão sexual também. Eu lembro, irmão, uma vez eu batizei, sem querer eu batizei ele com carteira. A partir de hoje, eu vou batizar todo mundo com carteira. A carteira também tem que ser batizada. Irmão, nós muitas vezes não percebemos como o inimigo rouba a nossa bênção, porque principalmente nós homens, nós temos os nossos hobbies, nós temos nossos desejos, nós temos nossos sonhos e não perguntamos para Deus. Uma coisa que minha esposa sempre fala para mim, que eu fico louca da vida, ela fala, pergunta para Deus, Teodoro. A gente muitas vezes faz coisa, você não pergunta para Deus, quando você está lá no final da fila, com problemas, aí você fala, Deus me ajuda. Como é que eu fui parar aqui, Deus? Deus me esqueceu. Não, Deus não esqueceu. Nós esquecemos do padrão de Deus. Nós esquecemos da palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fizemos uma aliança. Assim como um casamento. De prometer, de ser fiel. Na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. Ser fiel. Mas nós queremos buscar vantagens. Nós queremos dar um jeito de conseguir colocar minha filha no kindergarten, mesmo que eu tenha que usar uns artifícios. Nós queremos estar na frente da fila, nós temos influência. Eu lembro que eu fui no consulado, cheguei no consulado, eu conheço, falou lá, chegou lá e falou, pastor, o senhor não precisa ficar na fila, pode vir aqui na frente. Quando eu fui, minha esposa me deu uma pegada, olhou para mim. Você conhece aquele olhar 45 da esposa? Alguém já viu? Quando a esposa te dá um olhar, você sabe, se agora eu fizer um movimento errado, fui. Já era. Eu fiquei bem quietinho, sentei e falei, não precisa, a gente fica aqui mesmo. Sabe, irmão? Muitas vezes nós precisamos de alguém que te dá uma... Eu sempre digo, abençoado os homens casados que têm a unção da cotovelada da esposa. Às vezes você vê muita pessoa há muito tempo já sem ser casado, e ele não tem essa doutrina da cotovelada. Sabe aquele cotovelo, quando você vai falar, você está em uma festa, aí você vai falar uma coisa,
E de repente você muda o assunto, porque você sabe que você precisa de sabedoria. A sabedoria do alto num relacionamento. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você está numa discussão do casamento, é melhor você, sem ter razão, dormir no quarto que com razão dormir no sofá. E muitas vezes eu tenho dormido no sofá com o Senhor Jesus. Porque na discussão com o Senhor Jesus, eu sempre quero ter razão. Tem tantas coisas que eu já conheço da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que o que tira o servo da presença de Deus é orgulho. É orgulho não ter coragem de chegar e dizer, olha, meu amor, me perdoa, eu estava errado. É orgulho não dizer para o chefe, olha, foi meu erro, não foi do colega. É orgulho dizer para o marido, sim, eu errei, mas eu quero mudar, me ajuda. É orgulho dizer, não, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, Deus quer nos mudar, mas nós precisamos permitir que Deus nos muda. Só quando Deus começa a lapidar, irmão, dói, porque Deus lapida sem anestesia. Jesus chega e ele fala para Natanael, olha, a partir de hoje você vai ver coisas que você não imaginou. Você vai ver coisas sobrenaturais, você vai ver coisas, mas para isso você precisa estar na presença de Deus. Talvez muitos anos se passaram, um dia você conheceu isso, você teve isso, mas algo mudou na sua vida. Algo aconteceu que tirou você da presença. E você não tem mais experimentado os milagres, não tem mais tido fome de Deus, sede de Deus. Tem simplesmente tido uma religião e uma fé, mais ou menos, dá para o gasto. Irmão, Deus tem muito mais para você. E a minha oração, que Deus possa estar ministrando, eu gostaria de orar por você. Vamos ficar em pé. Eu creio que Deus, Ele tem uma obra maravilhosa nas nossas vidas, quando nós permitimos o amor de Deus. Como é lindo nós sabermos que Deus opera, como é lindo nós vermos a obra de Deus, como é lindo quando Deus opera, quando Deus muda. Às vezes há um telefonema que o teu Espírito Santo diz, olha, liga para papai, pede perdão. Às vezes há um gesto, um gesto na rua em que você chega e ajuda uma pessoa. Às vezes acontece alguma coisa e você tem alguma coisa errada acontecendo, você de repente vai parar no hospital, ou o ônibus, ele não chega, chega um atraso do avião, alguma coisa. Deus tem um propósito enquanto você está esperando, enquanto você está na enfermaria, enquanto o táxi não chega. Deus tem um propósito, Deus quer usar você poderosamente. Esse imprevisto não é o imprevisto, é o previsto de Deus, para que você possa experimentar os milagres de Deus. Jesus, olha, vocês verão os céus abertos. Para isso precisa abrir o olho, irmão. Abre o olho. Abre o olho. Às vezes nós somos muito ingênuos. Lembro um dia eu fui viajar, primeira vez que eu fui para o Rio, era jovem. E tinha um rapaz que queria me vender, chegou um cara, falou para mim, abre o olho, moço, abre o olho. Irmão, abre o olho porque o inimigo quer vir com mentiras. Abre o olho porque ele não quer que você seja vencedor. Eu gostaria de incentivar você a tomar uma iniciativa de subir uma marcha na tua vida com Deus. Diga, Deus, a partir de hoje eu quero mudar. Eu quero andar na presença de Deus. Talvez hoje você está assistindo e eu gostaria de orar com você. De você entregar a sua vida para Jesus. Se quiser, ore conosco. Diga assim, querido Pai que estás no céu. Através de Jesus Cristo eu chego na tua presença. Te glorifico que eu sou salvo. Mas te peço perdão pelo meu andar. Senhor, tu sabes, Senhor Deus, que eu te amo. Mas que as coisas do mundo me influenciam muito. Senhor, eu quero um romper sobrenatural na minha vida. Eu te peço, Senhor Jesus, muda a minha história. Me dá força para entrar na tua presença. Que teu Santo Espírito esteja me conduzindo. Que a partir de hoje eu permita que tu me dirijas. Quero obedecer a tua palavra. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé, se ajoelhar, como você quiser. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero chegar na tua presença, quero te glorificar, Senhor. Oh, Senhor, como é maravilhoso vermos, Senhor Deus, tu operando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da tua igreja, Senhor Deus. Como é maravilhoso sabermos que tu és Deus que muda a história, Pai. Tu conheces cada um dos teus filhos, Pai. Tu conheces a ansiedade, a angústia. Tu sabes, Senhor Deus, dos percalços. Tu sabes, Senhor Deus, do desespero. Tu sabes da enfermidade. Tu sabes da família. Tu sabes, Senhor Deus, do traquejo. Tu sabes, Senhor Deus, do passado, Pai. Tu sabes do lamaçal que nós mesmos causamos, Pai. Mas onde precisamos passar, Pai, quando Jacó quis voltar, Senhor Deus, ele teve que ter um encontro com
com Esaú, Pai. E foi a história, Senhor Deus, foi a noite mais cruel da vida dele, mas foi a noite em que ele teve encontro contigo, e foi a noite que nasceu Israel, Pai. Às vezes tu permites andarmos pelos vales para que a tua obra seja realizada, para que nós acordemos para a tua obra, para que nós possamos entender o teu projeto, para que possamos ver o Senhor subindo e descendo, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, Senhor, não permita que permaneçamos como somos, Senhor. Senhor, nós queremos mudar, Senhor, mas não conseguimos por força própria, Senhor. Senhor, precisamos da tua ajuda. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a andar na tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter fome e sede de ti. Tira de nós todos os empecilhos, Pai. Tira de nós tudo aquilo que tenta nos afastar da tua presença. Pai, tu és o Deus que muda a nossa história. Nós queremos te glorificar, Senhor Deus, e que nós queremos proclamar nós e toda a nossa casa, Senhor, serviremos ao Senhor, Pai. O nosso foco, Senhor Deus, de estar apenas na tua presença, não na prosperidade, Senhor Deus, não, Senhor Deus, em férias, não, Senhor Deus, em abundância, em luxo, Senhor Deus, não em carros e cavalos, não, Pai, na tua presença, nas nossas vidas. É isso que nós clamamos, Senhor. Perdoa, Pai, onde temos enchido nossa casa com coisas que não te agradam, Pai. Perdoa, Pai, quando temos feito, Senhor, do nosso alimento, da nossa bebida, Senhor, do nosso lazer, Pai. Onde temos feito do nosso corpo, Pai, coisa que não te agrada, Pai. Perdoa, Pai, quando temos buscado, Senhor Deus, os prazeres da carne, quando na verdade já morremos para eles, quando tu nos mudaste. Vem Espírito Santo, Senhor Jesus, vem batizando os teus filhos. Senhor Deus, vem batizando, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, dos teus servos, Pai. Vem, Senhor Deus, tu fazendo a tua obra, Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pai, vem dirigindo a cada um, Pai. Senhor Deus, envia teus anjos na casa dos teus servos. Aquela casa, Senhor Deus, esculhambada, aquela casa cheia de opressão, aquela casa, Senhor Deus, com tantos vizinhos, Senhor Deus, que maltratam, aquela casa, Senhor Deus, com tantos defeitos, aquela casa onde tudo estraga. Pai, vai tu na frente, vai tu conduzindo, vai tu consertando, vai tu fazendo obra, vai tu levantando, vai tirando essa depressão do coração dos teus filhos, Pai. Vem tirando esse medo, Pai. Vem dando alegria do interior, Pai. Vem tu, Senhor Deus, dando a paz do Senhor, que excede a todo entendimento. Senhor, durante esse louvor, vem tu, Senhor Deus, conduzindo teus filhos, Pai. Vem batizando com o teu Santo Espírito. Vem tu direcionando a tua igreja, Pai, por louvor da tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.